Olá, boa noite. Está no ar mais um Tudo em Foco. Hoje vamos falar sobre o cenário político atual que está criando posicionamento e que divide opinião na população. Iremos debater sobre os ritos do impeachment e tentar entender um pouco mais sobre os crimes que possam levar à aprovação do processo no Senado Federal. O objetivo é fazer com que você compreenda alguns pontos obscuros do trâmite. Vamos conversar sobre a legalidade deste impeachment e as consequências que ele pode trazer para a sociedade em geral. O nosso convidado da noite é Rudá Hit, professor, sociólogo e cientista político formado pela PUC de São Paulo. Então, Rudá, seja muito bem-vindo. Após ser votado na Câmara dos Deputados com 367 votos a favor e 137 contra, o trâmite agora corre no Senado Federal, certo? E, assim, quais são os próximos passos e quanto tempo, mais ou menos, para que esse trâmite seja finalizado? Então, vamos só lembrar. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui. Vamos só lembrar o que é que a gente está vivendo até aqui. O processo de impeachment é desencadeado por uma acusação, uma denúncia, no caso foi feito por 3 advogados, que é apresentada à Câmara. A Câmara, então, constitui uma comissão especial, vota-se, a partir da escolha de um relator, vota-se esse relatório, esse parecer do relator. A partir daí vai para o plenário, que é o que aconteceu até agora, e se vota a partir de 2/3, o pedido, aquela acusação, o pedido de abertura do processo é acolhido, o pedido, o processo não abriu ainda. Aí vai para o Senado. Quem julga ou quem abre o processo é o Senado. Portanto, a Câmara não julgou nada até o momento. No Senado se constitui da mesma maneira uma comissão especial, e ela tem que ter paridade entre os partidos que compõem o Senado, e a partir daí também se elege um relator, no caso é o senador Antônio Anastasias, governador de Minas Gerais, e ele apresenta um relatório que é votado, e se todos os senadores estiverem presentes, 41 senadores acolherem, aí sim abre-se o processo de julgamento. Nesse momento, a presidente da República é afastada, ou seja, possivelmente no dia 12, ela é afastada, e aí ela é afastada para não contaminar com o peso do cargo executivo, que é a maior autoridade pública do país, é o presidente da República, ela então não contaminar o processo. E aí assume interinamente o seu vice, como presidente em exercício. O julgamento, então, é instalado a partir de então, e é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E a partir daí se começa a colher provas e depoimentos. A própria presidente da República, Dilma Rousseff, ela pode ser convidada, mas não há obrigatoriedade dela participar para depor. O julgamento começa, antes de se acolher, ouvindo as partes, e depois ele também vai ser ouvido ao final, as partes, no caso, o advogado de defesa e os 3 advogados que acusam, e aí se tem, no final desse procedimento, desse julgamento, que deve ocorrer o final por volta de setembro ou outubro, possivelmente setembro, aí há o julgamento final, com voto aberto em plenário do Senado, e nesse caso, se todos estiverem presentes, serão 54 votos, 2/3. Portanto, julgar que houve crime de responsabilidade, aí sim a presidente é afastada em definitivo, perde os direitos políticos por 8 anos e o seu vice assume, aí não mais interinamente, ele passa a ser o titular da presidência da República. Então, Rudá, uma dúvida que muita gente tem é que nesse tempo em que ela fica afastada durante esses 180 dias, o interino, que será o Michel Temer, ele tem os mesmos poderes que ela, ou seja, ele poderá vetar ou não leis e afins? Possivelmente sim, tem uma dúvida jurídica em relação a isso, porque como a presidente é afastada em provisório até que se julgue, há um questionamento se ele poderia, por exemplo, nomear ministros, já que ela ainda preside, embora esteja afastada. Mas a maioria dos juristas diz que o artigo constitucional fala sobre presidente em exercício, que teria a função. E, no caso, ele é o presidente em exercício, ou seja, na medida em que a presidente da República, por exemplo,
Por exemplo, há uma acusação de que o Temer é quem assinou as pedaladas fiscais, que seria a base para o seu afastamento. E, portanto, ele teria cometido o crime. E é fato. Naquele momento, Dilma Rousseff tinha feito viagem ao exterior, ele assumiu interinamente, na verdade, ele era o presidente em exercício e por isso ele teve que assinar. Ou seja, se ele assinou naquele período com o poder de presidir o país, por que agora ele não poderia também exercer o papel de presidente? Então, possivelmente, se houver algum questionamento, o STF possivelmente vai dar ganho de causa e ele vai poder nomear os ministros que ele quiser e governar a partir daí. O que pode ocorrer é que, na volta da presidente, se for arquivado o processo e ela não for julgada como tendo cometido um crime de responsabilidade, aí ela pode desfazer todas as ações do Michel Temer, né? O que vai criar um constrangimento político enorme no país, tanto no caso dele ser o titular, como ela retornando. Que é uma dúvida enorme, né? A população em si tem uma dúvida enorme. O que seriam esses crimes de responsabilidade? Pedaladas fiscais? Você poderia explicar a gente o que seria um pouco sobre isso? Olha, a questão essa é a questão mais complexa. O crime de responsabilidade está definido em algumas leis, na Constituição e em algumas leis federais, né? Os principais juristas que nós temos no Brasil na área constitucional, eu vou citar dois aqui muito conhecidos, Fábio Conde Comparato da USP e Celso Bandeira de Mello. Eles dizem que não existe, eles citam os artigos de lei e tal, não existe a tipificação de crime cometido pela presidente, porque ela teria, na verdade, ela teria atrasado o repasse de dinheiro para os bancos públicos federais para pagar, para honrar as despesas com políticas sociais. Muitas dessas pedaladas foram autorizadas pelo Congresso. Várias foram assinadas pelo seu vice. 18 governadores do país fizeram isso exatamente no mesmo período. Inclusive o relator no Senado, Antônio Anastasia. O próprio técnico principal ouvido agora recentemente do Tribunal de Contas da União, né, porque você sabe que o tribunal não embora tenha esse nome, não é o judiciário. O Tribunal de Contas da União é um órgão de assessoria ao Parlamento, né? Então não tem força nenhuma de lei ou de julgamento. E o tribunal tem um corpo político e tem um corpo técnico. O principal técnico nessa área deu um depoimento dizendo que não há base técnica para se definir um crime de responsabilidade. Ou seja, ela teria cometido algum crime que colocaria em questão as bases legais do seu cargo, da sua investidura como presidente. Ela, de fato, não, como seria o caso de corrupção declarada, de alguma ação descabida da parte dela, algum favorecimento, um desvio de recurso público, alguma decisão irresponsável, né? Mas não teria. Há uma discussão muito forte, e é por isso que a maioria da imprensa internacional diz que é um golpe, né? Um golpe frio, que é o que eles dizem, né? Mas porque não teria uma tipificação do crime. Bom, os que acham que tem estão dizendo que é porque a movimentação orçamentária, para além do limite imposto ou definido na aprovação do orçamento. Você sabe que o orçamento ele é uma lei, portanto, é parlamentar que define, não é o executivo apresenta uma proposta, mas quem define, no caso do município, é o vereador, no estado é o deputado estadual, e no caso da União é uma comissão mista de senadores e deputados federais. Eles dizem que quando se aprovou o orçamento, se definiu como que deveria ser o repasse, mas não exatamente em que velocidade. E ela não desrespeitou o teto orçamentário, ela só mudou a meta. Então, há toda uma discussão técnica sobre isso. O fato é que esse julgamento não é técnico. Não é técnico. É um julgamento político. A gente vai dar uma paradinha rapidinho, a gente vai para um intervalo rapidinho e voltamos para já esquentar o próximo bloco. Você vai falar se o impeachment seria um golpe ou não. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Tudo em Foco, falando sobre o impeachment.
Nosso convidado é o Rudá Hit, professor, sociólogo e cientista político. Então, Rudá, como dissemos e já deixamos no ar no bloco passado, o impeachment da presidente Dilma pode ser considerado um golpe? Bom, do ponto de vista jurídico, ele está baseado num ritual definido, inclusive, pelo STF, né? Ele vai ser julgado se ele é procedente ou não durante o processo no Senado. O STF, inclusive, alguns ministros, como Marco Aurélio Mello, já disseram que se não se apresentar prova, o STF arquiva, né? Então, até aí o procedimento parece normal. O que é que a imprensa internacional está falando, e outros juristas e outras lideranças no próprio Brasil estão dizendo que é um golpe? Em primeiro lugar, não é um golpe armado. O que se fala é que é um golpe, por exemplo, o Der Spiegel fala em golpe frio, né? O Público, que é o maior jornal de Portugal, fala em um golpe, eles não falam em frieza, eles falam num golpe branco. Esse é o termo do Público. O Le Monde fala alguma coisa, ou seja, os principais jornais, inclusive norte-americanos, argentinos, Página 12, Clarim, se não me engano, todos falam. Internacionalmente, isso aí já é um consenso, de que é um golpe. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que, em primeiro lugar, o vice-presidente está cometendo uma conspiração tipificada na nossa Constituição, e isso é crime de responsabilidade. Ele está, à luz do dia, fazendo ações públicas que tentam conspirar para derrubar a presidente da República. Falando, inclusive, retirando o seu partido da base aliada, ele tendo sido eleito com ela. Isso chama-se conspiração política. Essa é a primeira questão. A segunda é que o presidente da Câmara, que colocou em votação o procedimento, é réu. E há uma série de solicitações para que ele seja afastado. E ele encaminhou um processo sendo réu, sendo que a presidente da República não é. Então, assim, não há nenhuma acusação formal até o momento contra ela. A terceira questão que se colocam é que a grande maioria dos deputados, na Câmara de Deputados em especial, mas no Congresso, são quase 200 políticos, são acusados formalmente de corrupção. Ou seja, além disso, o governo que está sendo anunciado é um governo com a oposição que perdeu pelo voto. Ou seja, não é uma composição dentro do quadro eleitoral que gerou o atual presidente e vice-presidente, mas é a composição com quem perdeu. Então, o que se diz se há um processo de afastamento, porque a presidente, na verdade, não conseguiu manter uma base política no Congresso, então o correto, é isso que eles dizem, o correto primeiro, que não há base jurídica, mas se vai ser afastado, o correto seria a convocação de novas eleições presidenciais, para que o titular do poder, que deu a investidura para Dilma, que somos nós, eleitores, ele diga que governo que ele quer. E não esse governo montado à revelia da opinião pública e do interesse do eleitor pelo vice-presidente que conspira contra o governo que ele faz parte. E isso fere a nossa democracia? Totalmente. O que nós estamos vivendo é um momento de histeria nacional que conspurca contra a ordem democrática. Quer dizer, o que é que a democracia define como única certeza? Que todos nós vamos perder. Ou seja, em algum momento em quem eu voto não ganha, e a maioria, em algum momento o candidato, hoje que é governo, vai perder a eleição. Né? Isso que é a democracia. Essa ideia de que todos ganham só na tirania, só na ditadura, ou que aquele que está no poder sempre ganha. Então, assim, o fato Dilma Rousseff ganhou a eleição, ponto. Não há um caso de desvio de dinheiro público, não existe acusação de corrupção contra ela. Então, o que tem é que ela perdeu a base política no Congresso. E os partidos de oposição fazem uma articulação para ganhar no tapetão. Isso não é... Democracia é o interesse da população. E 92% dos brasileiros, em pesquisa recente, revelaram que não querem o Temer como presidente da República. Então, assim, a situação é uma situação caótica,
nós estamos numa crise política significa crise de representação, e é evidente que nós temos que ter uma nova eleição o mais rápido possível. Nós teremos com o governo Temer um caos político e social no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma, muito pior do que nós estamos vivendo atualmente. O senhor é contra o processo de impeachment, né, que vem decorrendo? Não, eu não sou contra o processo de impeachment que está decorrendo. Eu sou contra o instituto impeachment. Vou explicar por quê. O impeachment, que existe há 400 anos, e, portanto, é uma estrutura arcaica, né, é uma lei arcaica, ela promove a corrupção e a chantagem. Por quê? Porque quando quem decide sobre a cassação de uma pessoa eleita diretamente é alguém que não votou nessa pessoa, isso configura uma cassação indireta. Ou seja, volto a dizer, o titular que manda no mandato do eleito é o eleitor. Como é que eu coloco a decisão sobre a continuidade ou não da pessoa que eu escolhi na mão de um terceiro que também foi eleito diretamente? Olha, o impeachment é uma brincadeira de mau gosto, uma lei, um instituto fracassado, antidemocrático, que coloca no Congresso Nacional, os deputados e senadores, o poder de decidir sobre a vida de uma pessoa que foi eleita por nós. Ou seja, nós é que temos que definir se ele fica ou não, não o deputado. Quando nós temos uma decisão indireta, não é diretamente por aquele que manda no mandato do outro, eleito, o que ocorre é um processo de chantagem diário. Eu conheço muito o Congresso, e o que nós tivemos na Câmara de Deputados foi um leilão. Sim. Tanto é verdade que no dia da votação, a Folha de São Paulo, Datafolha, dava com 5 votos apenas pró-impeachment. E nós tivemos muito mais, porque no cafezinho se negociou apoio para a base eleitoral que vai ter eleição municipal esse ano, e os prefeitos, para esses deputados do baixo clero, são os seus eleitores, né, os seus cabos eleitorais. Então, assim, o impeachment é um instituto atrasado, e o correto é o recall, como nos Estados Unidos, na Califórnia, ou no Brasil chama-se revogação do mandato eletivo, por nós. Nós temos que mudar essa lei muito rapidamente. Lembrando que o início, a articulação foi toda feita por Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e tem vários crimes, né, que são denunciados. O senhor acha que ele tem uma responsabilidade pelos atos que vêm acontecendo? Você acha que ele é o responsável por tudo isso? Por tudo não, mas como ele é um político irresponsável, e quem diz isso é o próprio STF, vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Ele é réu. Ele, evidentemente, uma democracia séria, já o teria afastado, porque ele não tem condição alguma. Você veja que a presidente da República vai ser afastada quando abrir o processo. Para quê? Para ter isenção e ela não usar o cargo. Ora, se esse é o princípio, por que ele, sendo réu e sendo uma pessoa que publicamente chantageava a presidente, por que ele foi para cima da presidente e abriu o processo de impeachment? Porque o processo contra ele, a presidente não segurou. Ele chantageou, né? E aí o que acontece? Essa pessoa, nessa condição, é evidente que ele deveria ser afastado pelo mesmo princípio com o qual a presidente vai se afastar do cargo provisoriamente, enquanto se julga a situação, se ela cometeu crime ou não. Quer dizer, é uma situação completamente caótica, antidemocrática, é um estranhamento do ponto de vista do processo, mas o Brasil é assim, o jogo é político, nós radicalizamos a política brasileira, ficou uma história de panelada, de patinhos, né, de pouco racionalidade e muita adrenalina, infelizmente. Sim, gostaria de agradecer a você, espero que você aí tenha esclarecido diversas dúvidas. Muito obrigado, Rudá, sempre que possível, venha bater esse papo conosco. É só chamar, muito obrigado. Bem, ficamos por aqui com mais um Tudo em Foco. Esperamos você no nosso próximo encontro. Até logo!